Você já imaginou ter dinheiro caindo sempre na sua conta sem que você precise trabalhar por ele? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns tipos de investimentos que têm essa opção de você receber uma renda aí constante de forma automática, sem que você precise ficar vendendo seus investimentos. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. E hoje a gente vai falar sobre renda passiva automática. Então, quando você começa a investir, talvez você tenha essa dúvida de, tá, como que eu transformo esse dinheiro investido em renda para eu conseguir me manter, sem gastar o valor principal do investimento? Algumas opções são esses investimentos que eu vou falar aqui hoje. Claro que para você ter uma boa renda com esses investimentos, você tem que ter um bom montante já acumulado. A gente já tem um outro vídeo aqui que fala quanto você precisa de renda para você conseguir ganhar um salário mínimo. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui para você assistir depois, mas vamos aos investimentos. Eu vou começar com os investimentos mais seguros do Brasil, que no caso são Tesouro Direto. Existem vários tipos de Tesouro Direto. Eu vou focar aqui em 3 deles, que são os principais quando o assunto é essa renda passiva automática. Mas então, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo nacional. Ele é o investimento mais seguro porque, querendo ou não, o governo ele tem o poder de imprimir dinheiro. Então, mesmo que aconteça alguma coisa, ele tem essa opção para te pagar, que não é a melhor opção, isso causa vários problemas na economia, mas, querendo ou não, é a instituição mais sólida. Então, você está emprestando diretamente o seu dinheiro para o Tesouro Nacional. Eu não vou entrar em detalhe em cada um dos tipos de tesouro aqui nesse vídeo, já temos vídeos sobre cada um deles, então eu vou focar aqui no Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA com juros semestrais e o Tesouro Renda Mais, que foi um dos últimos tesouros diretos criados aí. O Tesouro Pré-fixado com juros semestrais e o Tesouro IPCA com juros semestrais funcionam de forma muito parecida. O que vai mudar é a rentabilidade deles. Então, você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar até esse investimento vencer, e no outro você tem uma parte que é fixa e uma parte que vai acompanhar a inflação. Por isso que o nome dele é IPCA. IPCA é o nosso índice oficial de inflação do Brasil. Então, ambos você vai colocar o seu dinheiro e a cada 6 meses você vai receber todos os juros de volta na sua conta, já com o imposto de renda retido na fonte. Então, os cupons, que são esses juros que você vai receber a cada 6 meses, eles vão ser pagos todo maio e novembro ou fevereiro e agosto. O que vai determinar qual mês você vai receber os juros vai ser o vencimento do seu título. Então, tem alguns títulos que vão ter os juros pagos em maio e novembro e outros que vão ser pagos em fevereiro e agosto. E aí, o certo a se fazer quando você tem esse tipo de investimento como única fonte é você pegar o que rendeu e dividir pelos próximos 6 meses, porque só dali 6 meses você vai receber o próximo cupom. Já o Tesouro Renda Mais é um pouco diferente. Nele, o objetivo dele foi criado justamente para você ter uma renda extra na sua aposentadoria. Ele já foi criado com esse foco. Então, ele funciona de uma outra forma. Você vai acumular o dinheiro nele durante um período de tempo, e aí ele tem 2 datas, no caso. Ele vai ter ali no nome dele um ano. Esse ano que está no nome é o ano em que você vai começar a receber a sua renda mensal. Então, ele, diferente dos tesouros com juros semestrais, ele vai pagar todos os meses um rendimento. Só que ele não vai pagar só os juros do seu investimento, ele vai pagar os juros mais uma parte do patrimônio. Então, a diferença dele é que você vai receber essa renda mensal durante 15 anos, só que depois dos 15 anos você vai acabar zerado, porque ele vai ter distribuído tanto os juros quanto o valor principal ali do seu patrimônio. Enquanto nos tesouros com juros semestrais, você vai ter o seu valor principal preservado. Você vai receber somente os juros a cada 6 meses. Então, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil e eles são a forma mais tranquila de você ter renda passiva. Eles não são os investimentos que vão render mais, mas eles rendem bem, até porque o Brasil tem uma renda fixa que rende bem por conta dos nossos juros altos, mas não é legal você ter só uma fonte de renda, ainda mais quando você está pensando em aposentadoria. É bom você diversificar. E aí, a gente pode passar já para renda variável. São investimentos um pouco mais arriscados, mas que no longo prazo costumam entregar resultados muito bons. Então, uma forma da gente ter essa renda passiva todos os meses é através dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais são do que empresas focadas em administrar imóveis, e você pode comprar uma cota desse fundo
e você vai ser então sócio dessa empresa e, por consequência, receber uma parte desses aluguéis desses imóveis. E aí existem vários tipos de fundos imobiliários, a gente já tem um vídeo aqui falando sobre isso, dos tipos de fundos imobiliários e como analisar fundos imobiliários, mas basicamente vão ter fundos de tijolos, que são de construções de verdade, e fundos de papéis, que são aqueles fundos que emprestam dinheiro para construtoras, por exemplo. Então, esses fundos de papéis, eles ganham dinheiro com os juros que essas empresas pagam para eles. O mais simples de entender são os fundos imobiliários de tijolo. Então, essas empresas, elas têm imóveis, pode ser, por exemplo, um galpão logístico. Então, ela tem vários galpões logísticos, tem clientes que alugam esses galpões, como Mercado Livre, Amazon, empresas que precisam de grandes espaços ali para armazenar produtos. E aí, uma partezinha desse aluguel entra para você como dividendos. A vantagem hoje dos dividendos é que não tem nenhum tipo de imposto sobre eles, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, você recebe ele líquido na sua conta, e a vantagem da maioria dos fundos imobiliários é que eles pagam dividendos todos os meses. Como são aluguéis com contratos, então acaba que tem uma certa previsibilidade ali. Você não tem grandes surpresas. Então, é uma boa forma de você ter uma renda passiva. Quanto mais cotas você tiver de determinado fundo, mais dividendos você vai ganhar, porque no caso, o valor do dividendo é de acordo com a quantidade de cota que você tem. Então, se cada cota paga ali em torno de R$1 de dividendo por mês, se você tiver uma cota, você vai receber R$1. Se você tiver 10 cotas, você vai receber R$10, e assim sucessivamente. Para quem está começando na renda variável, fundos imobiliários são legais porque eles costumam ser menos voláteis do que as ações, mas é renda variável, então você corre o risco de você acordar num dia tendo menos dinheiro do que você colocou inicialmente. A gente já tem vídeo aqui explicando sobre renda variável e fundos imobiliários, então se você quiser começar a estudar sobre esse assunto, eu vou deixar os vídeos aqui, mas não é um bicho de 7 cabeças, é só você saber o que você está fazendo. Não invista em coisa que você não conhece, porque a chance de você se ferrar é grande. Então, mesmo investimentos muito seguros, você precisa entender o que você está fazendo para não fazer besteira. Outro investimento que é maravilhoso, e esse é o queridinho, provavelmente, da maioria dos investidores, inclusive tem investidores que só investem nesse tipo de investimento, que são as ações. Ações nada mais são do que pedaços de empresas. Então, você está comprando ali uma fatiazinha de uma sociedade com uma empresa. Normalmente, as empresas listadas em bolsa, elas são enormes, gigantes, elas têm faturamentos ali trilionários, bilionários. Então, tem desde empresas super consolidadas, que já têm aí anos e anos de mercado, mais de 100 anos, muitas vezes, também tem empresas novas, mais recentes. E aí, vale você avaliar para ver qual empresa compensa. As empresas, elas pagam também os dividendos, assim como os fundos imobiliários. Mas os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% de tudo que eles ganham com quem é cotista. Já as ações é um pouco diferente. Quem determina quanto de dividendo as empresas negociadas em bolsa de valores vão pagar são as próprias empresas. Então, tem empresa que distribui ali 25% do lucro ali com os acionistas em forma de dividendos. Tem empresa que distribui 50%, tem empresa que não distribui nada. Então, você precisa ler alguns documentos para entender quanto de dividendo aquelas empresas distribuem. As empresas mais clássicas aí conhecidas como boas pagadoras de dividendos são as empresas que a gente tem costume de usar todos os meses ali. Então, elétricas, por exemplo, bancos, empresas de seguro. Então, são empresas de setores que não são muito afetados independente da condição econômica, né? São setores que são muito perenes, são muito constantes ali, independente do que aconteça, as pessoas vão continuar usando banco, vão continuar usando eletricidade, vão continuar usando seguro, saneamento básico. A gente também já tem vídeo aqui sobre ações e a gente tem um vídeo exclusivo sobre dividendos. Então, se você quiser entender mais sobre esse assunto, também vai estar aqui nos cards. Então, ações são os investimentos aí que as pessoas mais gostam quando o assunto é dividendos, porque elas costumam ter uma valorização ao longo do tempo muito boa. Mas as ações, diferentes dos fundos imobiliários, não pagam dividendos todos os meses. Elas podem pagar uma vez no ano, a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Isso também quem vai decidir é a própria empresa. Mas você consegue ter uma noção com base no histórico. Mas como é renda variável, rendimento passado não é garantia de rendimento futuro.
E assim como os fundos imobiliários, você precisa saber o que você está fazendo para não fazer besteira. Mas não é tão difícil quanto parece. Se você estudar um pouco e começar a se arriscar, você vai ver que não é tão difícil assim. Claro que além desses investimentos que eu falei aqui no vídeo de hoje, existem outros investimentos que também pagam dividendos. Então hoje no Brasil existem alguns ETFs que estão pagando dividendos, coisa que não acontecia antigamente. A gente tem BDRs, a gente pode investir fora do país e receber dividendos com ações internacionais, com ETFs internacionais. Também tem os REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos, né, o equivalente a isso, pelo menos. Também aqui no Brasil, na parte de renda fixa, tem CRI, CRA, debentures, que são rendas fixas um pouco mais arriscadas, que também podem te pagar aí uma renda. E aí elas têm um documento ali com a política de como que vai ser distribuído esses juros, em forma de cupons. Então existem vários investimentos que podem te gerar uma renda passiva. Aqui foi só alguns exemplos para você ter uma noção do que existe aí para você começar a estudar sobre esse assunto. A maioria desses investimentos você consegue começar com pouquíssimo dinheiro. Então, se você está inseguro, investe um pouquinho ali, um dinheiro que você não vai se importar, para você entender qual que é a dinâmica. Isso tanto para renda fixa quanto para renda variável. Você só vai aprender a investir de fato, investindo. Claro que antes é bom você dar uma estudada, mas você só vai aprender de verdade na prática. O vídeo de hoje foi basicamente isso. Se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.